Olá, graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Estamos aí de volta com a continuação da lição de número 2 da nossa revista do segundo trimestre, né? Vamos para o tópico de número 2. Já falamos sobre a vontade de Filipe, né? Querer conhecer com profundidade o seu Deus. Estamos estudando sobre Filipe, o evangelista pessoal. É a lição de número 2. Antes de nós darmos início, então, vamos orar. Deus, mais uma vez estamos aqui diante da Tua Majestade, damos graças, louvamos e bendizemos o Teu nome, gratos, Deus, pela oportunidade que temos de estar na Tua presença, de conhecermos a Ti e do Senhor sermos conhecidos. Quero te pedir, ó Deus, que a Tua luz venha iluminar as nossas mentes e nos dar condições de compreender, ó Deus, o Teu ensinamento, a instrução do Senhor para as nossas vidas. Abençoa cada um de nós, Deus, e nos ajuda a entender a Tua vontade para poder viver por ela e fazê-la. Abençoa-nos e esteja conosco, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Tópico de número 2 dessa lição, que fala sobre Filipe, né, o testemunho pessoal. Agora nós vamos falar o tópico de número 2, que tem por título Testemunho Pessoal. 2.1 Chamando por Jesus. Filipe foi um dos primeiros discípulos que o Senhor Jesus chamou. A ele nem foi perguntado se queria ou não seguir Jesus, apenas o Senhor ordenou-lhe: siga-me. Às vezes a chamada de Jesus pode ser muito simples, isto é, contendo apenas um convite ou uma ordem. Lamentavelmente, muitos estão à busca de revelações, sonhos, profecias, a fim de que acreditem na chamada de Cristo. É claro que o Senhor pode valer-se deste expediente e muitas vezes usa-o, mas nem sempre é assim. A Filipe, ele disse apenas: segue-me. Deixa eu dizer uma coisa para você. Muitas vezes a gente acha, a gente pensa, a gente acredita, ou a gente gostaria que o nosso chamado fosse algo espetaculoso, né? A gente vê Deus abrindo o mar vermelho, fazendo chover maná do céu para alimentar. Os israelitas estão arrumando o tripé. Os israelitas e tal, no deserto, né? Então eu quero que comigo também seja algo sobrenatural, espetacular, tremendo, profundo, impactante, chocante. E aí de repente Jesus passa por mim e fala: segue-me. Pô, por que com todo mundo foi assim? Pá, comigo só isso, Jesus? Ralé. Deixa eu explicar uma coisa pra você. Tô arrumando cadeira, a coluna tá ruim hoje. O que importa não é como se chama, mas quem te chama. O chamado de Jesus para cada um é de uma maneira diferente. E você sabe que eu tenho aprendido com Deus, que tudo relacionado a Ele sempre tem contido algo que Ele quer me dizer. Um ensinamento além do que está acontecendo. Que se eu parar um pouquinho para pensar, olhar para dentro de mim, eu vou descobrir por que ele agiu comigo daquela maneira e com Alfredo, com Bernardo, com Tião agiu de outra. Deus conhece a mim e conhece a você. Ele sabe o que está dentro do nosso coração, ele sabe o que precisa ser mexido. E às vezes eu sou uma pessoa muito vaidosa, que gosto de estar em evidência, gosto de ser célebre, né? Celebridade. E aí eu quero que comigo seja diferente. Não pode ser uma coisa comum, chinfrim, de qualquer maneira, só um segue-me. Tem que ser: ó, servo justo e fiel, vinde comigo caminhar por sobre a terra, e tu verás grandes maravilhas que eu farei, ó, meu servo. Tem gente que quer que o negócio seja desse jeito.
E no meio da praça pública, que é para todo mundo ver, né? Lembra daquele jovem rico que foi até Jesus e queria que Jesus o aplaudisse, que o que aquele jovem queria era ser aplaudido, né? Jesus, o que faço para errar o reino? Olha, você tem que guardar os mandamentos, honrar pai e mãe. Ah, tudo isso eu já faço. Né? Tem gente que é igual aquele jovem rico, quer ser aprovado sem estar em condições de tal. Deixa Deus trabalhar na sua vida. Deixa Deus tirar de você aquilo que é peso, que é fardo, que é desnecessário, como diz Salomão, que é vaidade, e colocar em você vestes novas, te dar uma consciência nova, um coração novo, uma compreensão nova, de acordo com a vontade dele, porque são essas pessoas que vão ser transformadas por estas questões que nos serão trazidas da parte de Deus, são os que vão entrar pelos portões da Cidade Santa e vão viver na eternidade com Deus. Deixa Deus trabalhar, meu irmão. Deixa Deus trabalhar na sua vida. Se é só segue-me, vai. 2.2. A resposta. Evangelização. Como é que Filipe respondeu a esse chamado? Né? Porque diz aqui que ele não questionou, que ele não perguntou nada, e nem que ele disse sim, nem que ele disse não, disse que ele foi. E o que é que diz aqui? Vamos lá. A Bíblia não esclarece que Filipe tenha dado qualquer resposta a Jesus, isto é, ao seu convite. Podemos inferir que a resposta de Filipe foi o próprio serviço que ele abraçou na obra de evangelização. Esta atitude de Filipe traduz um significado muito importante a quem quer realizar a sua obra. Muitos, recebendo uma chamada de Cristo, gostam de discuti-la com Jesus sobre isto, enquanto outros compartilham esta experiência com outras pessoas. Entretanto, acredito que a melhor resposta ao Senhor é a sua obra, é o ingresso na própria obra de evangelização, saindo e trabalhando por ele. Eu acho que realmente a melhor maneira de nós respondermos ao chamado é fazendo aquilo para o qual fomos chamados. Jesus chamou você para evangelizar, evangelize. Jesus chamou você para ser um ministro de louvor na igreja, para levar as pessoas à adoração, faça isso. Né? Da melhor maneira que você puder. Jesus chamou você para ser ministro do evangelho, seja o melhor ministro que você puder ser, não o melhor que quiser, nem melhor. Tem uma coisa que a gente precisa aprender. Vou dizer aqui. Quando você quer fazer o melhor, faça o melhor que você pode. Não tente fazer melhor que o fulano. Seja o melhor que você pode ser. Eu ouvi isso uma vez. Eu disse para um pastor que eu queria ser o melhor diácono da igreja. Ele falou, não seja o melhor diácono da igreja porque você não vai dar conta. E parou, e eu fiquei assim, poxa, será que ele está achando que eu não tenho competência? Aí ele continuou e disse, seja o melhor diácono que você puder ser. Porque você não está aqui para superar ninguém, nem para estar sobre ninguém. Você está aqui para ser aperfeiçoado e trabalhado pelo Espírito Santo de Deus. Se ele chamou você para a diaconia, seja o melhor diácono que você puder ser. Supere-se a cada dia. Seja melhor que você é a cada dia. O Júlio César de amanhã deve ser melhor que o Júlio César de hoje. Você compreende isso? E eu envergonhadamente disse, compreendo. Não queira ser melhor do que ninguém, porque você precisa vencer os seus limites, que são muitos. Procure ser a melhor pessoa que você pode ser, o melhor diácono que você pode ser, o melhor ministro que você pode ser. Porque se você estiver dando o melhor, pode até ser que algumas pessoas não reconheçam, mas aquele para quem você trabalha, aquele para o qual você tem se esmerado, ele reconhece e sabe. Ele recompensará, tá? Então faça o melhor que você pode fazer. 2.3. Um método eficiente. Falamos muitas vezes sobre diferentes
Métodos para evangelização. A técnica atual oferece muitas opções, desculpa, eu vou começar de novo, me baralhei todo aqui. A técnica atual oferece muitas opções a alcançarmos êxito nesse trabalho. Sem dúvida, todas essas opções têm seu valor, contudo, jamais poderão substituir o método usado por Filipe. Vem ver. Disse, devemos imitar Filipe neste particular, convidando as pessoas a terem uma experiência com Cristo. Podemos revelar o Senhor Jesus ao mundo através do nosso testemunho e de muitas outras maneiras. Entretanto, se a própria pessoa que está sendo evangelizada vem a Jesus e conhece-o, terá melhor condições para aceitá-lo como seu Salvador. A sua experiência exemplifica, mas não revela. Entende isso? A sua experiência é um exemplo do que Jesus vai fazer, mas não revela o que ele fará na vida de quem ouve. Pode motivar a pessoa, mas não vai fazer com que ela tenha a verdadeira dimensão do que é o agir de Deus, sem que isso aconteça na vida dela. Então o que Filipe fez foi levar Natanael a ter uma experiência com Jesus, a conhecê-lo. Vem ver. Eu te falei, você não está acreditando? Você está questionando se pode vir alguma coisa boa lá de Nazaré? Vamos lá para você ver. Outra coisa que é muito importante a gente falar nessas questões. Uma coisa que me entristece no nosso meio é ver irmão falando mal da sua igreja e do seu pastor. Você já viu isso? A igreja de fulano, eu tive lá, cara, que igreja, olha, maravilhosa. Uma palavra tremenda, um pastor amoroso. Os irmãos, você tem que ver a comunhão daquele povo, irmão. E a sua igreja? Minha igreja é boa, meu pastor precisa melhorar bastante. Os irmãos lá também estão precisando de puxão de orelha. Mas eu tô lá. É assim que trata. Né? A sua igreja é a sua família. A sua igreja é a comunidade onde Cristo plantou você para você crescer. Você está lá, não é para observar os defeitos, é para ajudar a corrigi-los. E olha, você também tem defeitos. Seu pastor tem. O pastor daquela igreja maravilhosa que você visitou, só é maravilhoso porque você estava lá como visita. Vai morar lá. É igual ir visitar os outros. Você chega na casa de fulano, vai visitar fulano, fulano bota uma mesa maravilhosa para te servir um café, fulano limpa a casa para você sentar no sofá cheiroso, né? Mas vai morar na casa de fulano, ele vai te mandar lavar a louça, ele vai mandar você botar a mesa, às vezes não vai ter mesa para você comer, você vai comer em pé, com o café na mão e o pão, porque você mora lá, você é de casa. Né? Quando a gente é visita, ninguém quer mostrar os defeitos, mas quando a gente está em casa não tem como escondê-los. Então a sua igreja tem defeitos sim, mas fale bem do seu pastor, fale bem dos seus irmãos, fale bem da comunidade onde Jesus te plantou, porque você está ali para ser trabalhado. Você não está ali para ser melhor do que ninguém, você não está ali para apontar defeito de ninguém, você está ali para viver em comunidade com aquele grupo de pessoas, para que vocês trabalhem uns nos outros e Deus em todos, para que cresçam, amadureçam, corrijam os defeitos uns dos outros e possam então servir a Cristo e a comunidade da melhor maneira possível. Fale bem da sua igreja, fale bem do seu pastor, fale bem do Evangelho, fale bem de Jesus, faça com que as pessoas tenham interesse em conhecê-la, desafie-as, incentive-as, motive-as, tá? É isso que você tem que fazer. É isso que Filipe fez com Natanael, sabe? Mexeu com o brilho dele e falou, então levanta, vai lá para você ver. Vai conhecer o Jesus que eu estou te falando, que você vai ver se ele não é quem eu digo que ele é. Ok? A gente precisa ter sabedoria, e tem faltado muitas vezes sabedoria no nosso meio. Segundo o que Paulo ensina em 2 Coríntios capítulo 5, verso 11, é nosso dever persuadir os homens a procurar Cristo. Portanto, conclui-se que devemos ser sensíveis ao uso de elementos certos a cada oportunidade que se apresenta, a fim de conquistarmos almas para Cristo. Acabei de falar isso aqui, ó.
faça as pessoas sentirem-se interessadas em conhecer a igreja que você frequenta, em conhecerem o pastor e ouvir o teu pastor. Faça as pessoas terem interesse em conhecer a Bíblia, em conhecer a palavra do Senhor. Motive-as. Motive-as. 2.4. Observado por Jesus, desculpa. Conforme o texto, quando Filipe evangelizou Natanael, versículo 48, este já era conhecido de Jesus. Assim, Jesus observa as pessoas, conhecendo-as. Logo, ao evangelizarmos alguém, também devemos ter certeza de que Jesus já o conhece, tendo muito interesse na sua salvação. Diz isso para a pessoa: Jesus conhece você, Jesus sabe quem você é, Jesus sabe o que você está passando, Jesus conhece os seus problemas. Faça a pessoa perceber que ela faz parte dos interesses de Jesus, que ela é alguém com quem Jesus se preocupa, que ela é alguém a quem Jesus está observando, não para recriminá-la, mas com a mão estendida para ajudá-la. Não diga para as pessoas que Jesus está vendo o pecado delas, diga para elas que Jesus está vendo o seu sofrimento e o seu coração. Muitas pessoas que estão vivendo no pecado, vivendo com a vida fora dos padrões de Deus, elas estão sofrendo por estarem vivendo daquela maneira e não conseguem sair dali porque não sabem como. Entenda isso. Nem sempre o meu pecado é o meu prazer. Às vezes ele me satisfaz, mas ele mais me machuca do que me agrada. Eu queria até poder abandoná-lo, mas não consigo. Desculpa, a garganta estava aqui ruim. Tenha compaixão das pessoas. Você foi chamado para se compadecer delas, para agir com misericórdia e não apontar defeitos e dizer: olha, se você não mudar, o dedo, ó, isso. Olha, se você não mudar, você vai perecer no fogo do inferno, porque Deus, ele é amor, mas ele é fogo consumidor. Faz isso não. Diga para as pessoas: olha, apesar de você estar vivendo desta maneira, o amor de Deus está sobre a sua vida. Deus te ama. E o que Ele quer não é recriminar você ou sentenciar você por conta do seu pecado. Ele quer libertar você disso. E Ele quer te ajudar a vencer as suas fraquezas, para que você viva plenamente a vida de paz e alegria que Ele tem para aqueles que o abraçam, para aqueles que o recebem e para aqueles que se tornam suas ovelhas. Vai funcionar muito mais, eu tenho certeza. E eu tenho certeza que você, usando essas palavras que vão acalentar e acolher o pecador, vão estar mais cheias de luz dos céus do que você apontar o defeito e acusá-lo e ameaçá-lo com o inferno. Tá? Logo, ao evangelizarmos alguém, também devemos ter certeza de que Jesus já o conhece, tendo muito interesse na sua salvação. O Senhor observa não somente as pessoas que deseja salvar, mas também a nós que labutamos nos seus planos. Isto mostra que nunca estamos sozinhos. E quando atentamos ao seu serviço, somos constantemente por ele observados e guiados. É Deus quem nos guia, quem nos dirige, quem nos conduz, quem nos mostra o caminho que devemos andar. Por que Ele faz isso? Porque Ele está cuidando de você, Ele está cuidando de mim. Ele conhece você, conhece a mim. Os olhos de Jesus estão sobre mim e sobre você, com certeza. Filipe, tópico de número 3. Filipe levava pessoas a Cristo. João 12, de 20 a 22. Texto base para esse tópico final. Mais uma vez encontramos Filipe fazendo missões. Estando presente à festa da Páscoa em Jerusalém, é procurado por alguns gregos que gostariam de ver Jesus. Filipe interessou-se por eles, encaminhando-os a Jesus. Vamos ver esse texto aqui? João capítulo de número 12. Deixa eu ver aqui.
João, capítulo de número 12. Treze, 12. A partir do verso de número 20, né? Vamos ver o que diz o texto. Vamos lá. Entre os que tinham ido adorar a Deus na festa da Páscoa estavam alguns gregos. Eles se aproximaram de Filipe, que era de Betsaída, da Galiléia, com um pedido: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e os dois juntos o disseram a Jesus. Jesus respondeu: chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Filipe levou os homens lá para Jesus conhecer e para conhecerem a Jesus, né? Ele encaminhava as pessoas a Cristo, ele levava as pessoas para a igreja. Jesus é a igreja, que nos acolhe, que nos abraça, que nos recebe, que nos ampara, né? Que é afetuosa conosco. A igreja tem que ser isso, a igreja tem que ser Jesus, tá? Então, leve as pessoas para a igreja, convide-as, e quando alguém vier procurar você, e tem mais, elas vão procurar você quando verem em você o reflexo da pessoa do seu mestre, de Cristo. Quando você refletir a pessoa de Cristo no seu modo de viver, nas suas atitudes, naquilo que você é, as pessoas vão até você pedir para conhecer o seu mestre. Tá? Vamos continuar aqui. 3.1. As pessoas estão procurando Jesus. Os gregos estavam interessados em conhecer Jesus e por isso procuraram Filipe. Por que será que justamente dirigiram-se a Filipe? Será que ele era diferente das demais pessoas? Acredito que sua convivência com Cristo tinha influenciado até mesmo o seu comportamento, tornando-o diferente dos demais. Certamente ele se parecia com Jesus e diante disso logo concluíram que Filipe era discípulo de Cristo, né? De tanto andar com o mestre, ficou parecido com o mestre. Começou a falar como mestre, a pensar como mestre, e a agir como mestre, e aí as pessoas identificavam Jesus nele. Aí eu vou te fazer uma pergunta que eu me faço também de vez em quando. Será que quando as pessoas olham para mim, elas me veem, elas me ouvem, elas veem Jesus em mim? Será que quando você trata com alguém, as pessoas conseguem ver Jesus em você? Essa é uma pergunta que nós devemos nos fazer. Faça-se essa pergunta. Pergunte-se, questione-se, avalie-se, porque isso é muito importante, tá? É maravilhoso quando as pessoas nos observam e descobrem que somos discípulos de Jesus sem precisar falar nada. 1 Pedro capítulo 2, verso 12. As pessoas estão procurando Jesus e é importante que possamos ajudá-las acompanhando-as a uma experiência viva com Cristo. Como discípulos, temos esta responsabilidade. Em 1 Pedro capítulo de número 3, verso de número 14 e 15, está dito que o crente deve estar sempre preparado para responder com mansidão e temor todo aquele que pedir a razão da esperança que há em vós. Você está preparado para responder? Você tem estudado a palavra de Deus e tem argumentos suficientes para explicar, para expor o Evangelho? Uma coisa que eu aprendi é que a gente não tem que tentar convencer as pessoas da nossa fé. A evangelização não é uma imposição, é uma exposição. Eu exponho para as pessoas a minha fé. Eu não imponho às pessoas a minha fé. Porque ninguém se torna servo de Deus por imposição, mas por escolha. Porque compreendeu quem é Jesus, porque compreendeu a necessidade que tem de mudança, porque compreendeu aquilo que Jesus tem para oferecer, porque descobriram que o amor de Jesus é real. Então elas aceitam a Jesus com o coração aberto e não com ele constrangido e com ele comprimido ou oprimido por ameaças, né? Jesus não precisa falar para mim do inferno
para mim aceitá-lo. Eu aceito Jesus porque ele fala para mim do seu amor. Foram falar com Jesus. O importante não é somente que falemos Jesus quando estamos evangelizando as pessoas, mas que nós mesmos falemos com Jesus. Como é que eu falo com Jesus? Orando, meditando na palavra, estando em comunhão íntima, profunda e sobrenatural com Ele através dessa comunhão do meu Espírito com o Espírito Santo. Né? Assim, eu falo para a pessoa de Jesus, mas falo da pessoa para Jesus. Creio que este é o método ideal para obtermos sucesso na obra de evangelização. É claro que este método limita em parte nossa ação evangelizadora para que as pessoas que estão sendo trabalhadas sejam postas diante de Deus. Mas creio ser o ideal. Mesmo que não possamos evangelizar muitas pessoas de uma só vez, escolhamos uma e, primeiramente, falemos a seu respeito com Jesus. Depois falemos a respeito de Jesus. Primeiro a gente fala com Jesus da pessoa, depois a gente fala da pessoa de Jesus com o outro, com ele, né? Acho que eu me embolei, mas você entendeu. É muito importante você apresentar essa pessoa a Deus nas suas orações. Fale aquela pessoa a quem você pretende evangelizar, fale com Jesus a respeito dela. Depois fale para ela a respeito de Jesus. É isso que ele está dizendo para nós. Uma palavra sobre missões transculturais. As pessoas que foram procurar Filipe eram gregas. Provavelmente eram prosélitos, isto é, gentios que haviam se convertido ao judaísmo. Dessa forma, atendendo aos gregos, Filipe destaca-se como um dos primeiros discípulos ou missionários transculturais. Esta expressão é usada hoje em dia, especialmente quando se faz referência a missões em outras culturas, em lugares diferentes daquele em que vivemos, né? A missão transcultural. Você deixa seu país, essa cultura, tudo que você conhece, para ir no outro país, de uma outra língua, muitas vezes adeptos de uma outra religião, para pregar o evangelho, para falar do amor de Deus. Quantos missionários, né, saem do nosso país, deixam aí as suas famílias, deixam as suas casas para ir pregar em outras nações. Isso é importante demais, deveras, né? Como é que essa palavra vai chegar até eles? Nesse caso aqui, é interessante porque Filipe não foi, eles vieram, né? Eram gregos que estavam lá e que foram até ele para conhecer Jesus. E aí é interessante porque, com certeza, eles vão sair dali, depois de terem conhecido Jesus, pregando Jesus para onde eles vão, para suas nações, para suas comunidades, para sua cultura. Isso é muito, muito interessante, né? Vamos concluir aqui o tópico de número 3. Filipe, é claro, não viajou a países diferentes do seu, mas evangelizou pessoas diferentes que vieram a Jerusalém. Pode ser que essas pessoas tenham se convertido a Cristo, levando a mensagem do Evangelho à sua terra quando a ela retornaram. Esse período não pode ser desprezado aqui no Brasil, especialmente tendo-se em vista que ainda residem pessoas que representam culturas de muitas partes do mundo. Este é um desafio que recai sobre a igreja brasileira. Não percamos a visão de que muitos desses povos, voltando à sua terra, convertidos, levam a mensagem de Cristo a seus respectivos países. Países que hoje estão fechados à pregação do Evangelho. Estão aqui no Brasil representados. Lugares onde você não pode nem entrar com a Bíblia. A sua Bíblia é confiscada no aeroporto. Tem pessoas desses lugares aqui, Coreia do Norte, por exemplo, né? Você evangeliza um coreano do norte, ele volta para lá e evangeliza as pessoas lá na Coreia. O evangelho chega. Com certeza. Que oportunidade de conquistarmos essas pessoas, tornando-as missionárias quando retornarem aos seus países de origem. Em geral, essas pessoas são mais abertas ao evangelho em países de culturas diferentes do que estando em sua casa.
porque o evangelho não vai chegar lá. Em alguns lugares não vai chegar. Em alguns lugares, né, ele está tão oprimido pela família, ou pela religião, ou pela falta de religião, falta de fé, o ateísmo, lá ali daquela sociedade, daquela comunidade, que ele não vai te dar ouvidos. Ele não vai querer te ouvir, até vai ter medo de se deixar se envolver com você e com aquilo que você está falando, porque ele pode até sofrer represálias. Mas ele estando fora de lá, o coração dele se abre para receber aquilo que você tem para entregar para ele da parte de Deus. Eu quero concluir deixando algumas perguntas para sua reflexão, e aí no vídeo que a gente vai encerrar, nós vamos comentar uma por uma, tá? Conclusão. Concluindo algumas perguntas para discussão. Primeira, como podemos conhecer o Pai? Segunda, qual seria a melhor resposta a uma chamada divina? 3. Como podem as pessoas ver um crente em você? E 4. Como você poderá fazer missões transculturais em sua cidade? 4 perguntas que ficam aqui. A gente encerrando aqui a lição de número 2, vamos fazer um terceiro vídeo para comentar essas respostas. Vai ser mais curto e aí a gente fala a respeito delas. Fica com Deus, Deus abençoe você e até a próxima.